bem-vindos para mais uma aula online. O conteúdo de hoje é relações métricas no triângulo retângulo. Então, o que é isso, professora? Relações são as que fazemos com a medida de cada lado do triângulo retângulo. Então, vou ter algumas fórmulas relacionando esses lados de um triângulo retângulo. Antes de mostrar as fórmulas para vocês, precisamos identificar cada lado desse triângulo. Temos o triângulo AB e C, e esse triângulo possui um ângulo reto de 90 graus. Então, todo ângulo que possui um ângulo reto de 90 graus é um triângulo retângulo. Então, a primeira coisa que temos que relacionar no triângulo é a hipotenusa e o cateto. Quem é a hipotenusa, professora? A hipotenusa fica de frente para o ângulo de 90. Então, aqui não tem um ângulo de 90. O que fica de frente para esse ângulo é a hipotenusa. Então, quem fica de frente para o ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Os outros dois lados que formam o ângulo de 90 graus, estes lados, então, são os dois catetos, né? Eu tenho um cateto e tenho o outro cateto. Então, a hipotenusa fica de frente para o ângulo de 90 e o que forma o ângulo de 90, os dois lados, são os catetos. Se eu venho neste triângulo e passo um segmento de reta, formando outro ângulo de 90 graus, aqui, né? Outro ângulo, este segmento de reta é a altura. E eu tenho ainda estes dois segmentos que eu não dei nome, né? Estes dois ladinhos, essas duas partes. Esses dois ladinhos é a projeção de cada cateto. Imagina só que eu tenho um sol aqui, né? Um sol iluminando. Um sol iluminando. A sombra deste cateto é a sua projeção. A sombra do outro cateto também é a sua projeção. Então, tudo que fica abaixo do cateto é a sua projeção. Então, eu dei nome para cada segmento de reta deles, né? Para cada pedacinho deste triângulo. Só que as fórmulas não vêm com estes nomes, vêm com letras. Então, cada nome deste corresponde a uma letra. Por isso, vamos trocar cada pedacinho, cada palavra dessa, por a sua letra, para que fique mais fácil para você poder resolver, né, os problemas envolvendo relações de triângulo. Você precisa saber que cada nome, cada pedacinho desse triângulo corresponde a uma letra. Por exemplo, a hipotenusa vem de B até C, né? A hipotenusa, a sigla que corresponde à hipotenusa é a letrinha A. A altura é H mesmo. E os catetos, eu tenho o cateto B e tenho o cateto C. A projeção do cateto B é a sigla M. A projeção do cateto C é o N. Professora, se eu tivesse trocado, se eu tivesse colocado no lugar de B, tivesse colocado C e aqui B, não tem problema. Vocês só precisam lembrar que a projeção do cateto B será sempre M e a projeção do cateto C será sempre N. Então, B equivale à projeção M, C equivale à projeção N. Isso vocês nunca podem trocar. Então,
Depois que nós trocamos cada nome pela sua letra, podemos fazer a relação com esses triângulos. Vou relacionar 6 para vocês, que para mim são as mais importantes. E com elas resolvemos qualquer problema envolvendo relações métricas de um triângulo. Primeira relação que a professora vai fazer é sobre a altura. Para mim descobrir a altura, a altura ao quadrado é igual a multiplicação das duas projeções. Então, para me descobrir a altura, eu preciso ter a multiplicação das duas projeções. Segunda relação é com essas 3 letrinhas, é com cateto. Para me descobrir o cateto C, cateto ao quadrado é igual a multiplicação da hipotenusa com a projeção. Para mim, do mesmo jeito que eu fiz com esse cateto, eu posso fazer com esse outro. Cateto B ao quadrado é igual a multiplicação da hipotenusa com a sua projeção. A quarta relação é hipotenusa vezes altura é igual a multiplicação dos 2 catetos. A quinta relação é sobre a hipotenusa, que para mim descobrir a hipotenusa é de B até C, então se eu somar as duas projeções, eu descubro o valor da minha hipotenusa. A sexta é uma das mais importantes, porque é o teorema de Pitágoras. Quem é o teorema de Pitágoras? É A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Se eu tiver duas dessas medidas desses lados, eu posso encontrar a terceira usando esta relação. Então, como que eu descubro essas relações? Usando a semelhança de triângulo. Porque a partir deste segmento de reta, este triângulo não é um apenas. Ele é um triângulo grandão, um triângulo médio e um triângulo pequeno. Então, usando a semelhança de triângulo, encontramos todas essas formas. Mas para o vídeo ficar menor, a professora resolveu fazer dessa maneira. Então, vamos para o nosso exemplo. Determine o valor de H. Então, é para a gente encontrar o valor de H. O que a gente vai fazer primeiramente? Nós vamos pegar a fórmula. Nós não queremos descobrir o valor de H? Pegar todas as fórmulas que tem H. Quais são elas? A1 e A4. Então, eu vou escrever aqui, ó. H ao quadrado é igual a B vezes N, H vezes A é igual a B vezes C. Então, para mim resolver estas equaçõezinhas, eu preciso ter o valor das minhas incógnitas, né? A incógnita a letra que eu não tenho o valor, ela será a incógnita da minha equação. Então, vamos ver se eu tenho o valor dessas letras. Eu tenho o valor de H? Não. Eu tenho o valor de M? Não sei, né? Eu tenho o valor de N? Não sei também. A partir do momento que eu tenho o triângulo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dar um nome para cada pedacinho do triângulo. Então, eu sei que quem fica de frente para o ângulo de 90 graus é a minha hipotenusa. E eu sei que, olha, o cateto B, a projeção do cateto B é M. A projeção do cateto C é N. Então, a partir do momento que eu dei o nome para cada pedacinho deste, eu posso virar o triângulo, tanto faz para qualquer lado que eu consigo resolver. Então, eu tenho o valor de H? Não. Eu tenho o valor de M? Tenho. Tenho o valor de N? Tenho. Então, com essa fórmula, eu consigo resolver. Vamos dizer se a segunda a gente tem todos os valores? Tem o valor de H? Não tenho. Tem o valor de A? Não tenho.
Tem o valor de B? Não tenho. Tem o valor de C? Não tem. O valor de A nós podemos descobrir, por quê? A hipotenusa não é a soma dos dois lados? Sim, mas eu fico com 3 incógnitas sem saber o valor. Então, essa fórmula, para mim, eu descartei. Então, qual fórmula que eu vou usar? Essa. H ao quadrado é igual a M vezes N. Então, H ao quadrado é igual, o valor de M é 12, o valor de N é 3. H ao quadrado é igual a 12 vezes 3, 36. Uma equação precisa ficar a letra sozinha, não é verdade? Então, o que eu vou fazer? Se eu tenho uma potência, a operação inversa da potência é a radiciação. Então, vai ficar raiz quadrada de 36. H é igual a raiz quadrada de 36, é 6. Então, o valor de H é 6. Resolvido o meu probleminha de relações métricas de triângulo. Por exemplo, olha aqui para vocês verem. Determine as medidas de A, H, M, indicadas nesse triângulo retângulo. Então, a primeira coisa que nós iremos fazer é dar nome a cada segmento desse de reta, né? Então, aqui já falou que aqui é a hipotenusa e aqui tá falando que é o M. Se aqui é o M, quem é o cateto que fica oposto ao M? B. Então, se aqui é o B, este aqui é o cateto C e sua projeção é o N. Então, nós temos que escolher uma letra para a gente começar. Vamos começar, qualquer um, né? Vamos ver então aqui. Quais são as letras que tem A, né? Quais são as letras que tem M? Quais são as letras que tem H? Então, nós vamos começar pela letra A. Vamos descobrir o valor de A. Então, quais são as fórmulas que tem o valor de A? Quem que é? Olha, C ao quadrado é igual a vezes N. B ao quadrado é igual a A vezes M. H vezes A é igual a B vezes C. E a quarta é A é igual a M mais N. Então, vamos pela primeira fórmula. Olha, eu tenho o valor do cateto C? Tenho. Tenho o valor de A? Não, não tenho. Tenho o valor de N? Tenho, olha. Então, eu tenho 3 valores. Então, essa fórmula aqui dá para me resolver. Vamos ver a próxima? Tem o valor de B? Não. Tem o valor de A? Não. Tem o valor de N? Também não tem como. Terceira fórmula. Não tem o valor de H, não tem o valor de A, não tenho o valor de B, mas tenho o valor de C. Essa fórmula só tem um valor, então não tem como. A próxima. Tem o valor de A? Não. Tem o valor de M? Não. Tem o valor de N? Tenho. Mas nas fórmulas, eu preciso ficar apenas com uma letra sem o valor. Então, qual é a fórmula que eu vou usar? Esta daqui, que é cateto ao quadrado é igual a A vezes M. Então, quem é o cateto C? 6. Então, eu vou substituir. 6 ao quadrado é igual o valor de A eu não tenho, vezes o valor de N, que é 4. 6 ao quadrado é 36, igual a A vezes 4. Isso aqui é uma equação. Então, se é uma equação, se eu trocar todos os membros que tá à direita pelos todos os membros que tá à esquerda, eu não preciso inverter o sinal. Então, vamos trocar. 4A é igual a 36. 4A é igual a 36 dividido por 4. Porque 4 tá multiplicando, passa para cá dividindo. A é igual a 36 dividido por 4 é 9. Então, descobri o valor de A. Encontrou o valor, vem aqui e substitui. Então, eu já sei que o valor de A é 9. Então, vamos descobrir o valor de M. Qual é a fórmula que tem M? Eu tenho esta e tenho esta, não é? Tenho 3 fórmulas. Esta fórmula aqui, eu tenho o valor de H? Não. Tenho o valor de N? Tenho, mas não tenho o valor de M. Então, essa aqui está desclassificada.
Vamos para a próxima. Essa segunda. Tem o valor de B? Não tenho. Tem o valor de A? Tenho, mas também não tem o valor de B, de M. Então, tá desclassificada. Próxima forma. Tem o valor de A? Tenho. Tem o valor de B? De M? Não. Mas tenho o valor de N. Então, essa fórmula eu consigo fazer. Mas a professora falou que a soma dos dois catetos dá hipotenusa. Então, eu tenho 9. Se eu tenho este ladinho aqui, ó, menos 4, 9 menos 4 é 5, né? Então, eu já encontrei o valor de M. Poderia ter usado a fórmula? Poderia, professora. Olha, A é igual a M mais N. A é 9, é igual a M mais 4. O 9 tá aqui positivo, passa para cá negativo. O M tá de cá, passa para cá. Então, vai ficar M é igual a 9 menos 4. M é igual a 5. Olha, para vocês verem. Do jeito que vocês preferirem. Então, encontrei o valor de A, encontrei o valor de M. Então, qual é a fórmula que eu encontro o valor de H? Eu não falei para vocês que a relação entre essas três grandezas eu encontro o valor? Então, qual que é, ó? H ao quadrado é igual a M vezes N. H ao quadrado é igual a M, 5, mais N. N é 4. Desculpa, é vezes, né? H ao quadrado é igual a 5 vezes 4, 20. H é igual potência, operação inversa é radicação. Raiz quadrada de 20. Tem dois métodos, meus amores. Vocês podem colocar raiz quadrada aproximada, que é aquilo que a professora explicou para vocês lá no sétimo, né? Qual é a raiz que vem antes? Exata. Raiz quadrada exata, 16. Raiz quadrada exata depois é a 36. Então, raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 36 é 6. Então, raiz de 20 fica entre 4 e 6, né? Vamos falar que é 4, 5,0. Vamos fazer a continha? 5,0 vezes 5,0. 0 vezes 0 é 0, vezes 0 vezes 5, 0. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 5, 25. 0, 0, 25. Tenho dois números após a vírgula, 2 após a vírgula, então deu 25. Passou. Então, poderia ser 4,5. Uma raiz aproximada. Ou vocês poderiam também fazer a decomposição em fatores primos. 20, vamos decompor. 20 divide por 2, que é 10. 10 divide por 2, que é 5. 5 divide por ele mesmo, que é 1. Raiz aqui é quadrada, então é 2. Então, vou agrupar de 2 em 2, olha. 2 ao quadrado. Base que se repete, quantas vezes se repetiu a expoente? Então, isso aqui é 2 ao quadrado vezes 5. Então, vou substituir. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5. Expoente é igual ao índice, cancela. 2 vezes raiz de 5. Então, isto aqui poderia ser a resposta ou 4,5, do jeito que vocês preferirem, tá? Não vou falar que eu quero esta ou esta, do jeito que vocês achar mais fácil. Vamos para o nosso terceiro exemplo. Determine o valor de C e de B. Então, eu quero simplesmente o valor de C e B. Eu sei, olha, me deu o valor da hipotenusa. A hipotenusa é 20. Então, hipotenusa menos essa projeção, eu sei que dá esse valor. Então, 20 menos 5, 15. Então, eu sei que o valor desta projeção é 15. Projeção, cateto B, projeção é M. Cateto C, projeção é N.
Então, eu dei um nome para cada segmento. Então, vamos ver qual é as fórmulas que temos o valor de C. Primeiro, vamos encontrar o valor de C. Então, qual é as fórmulas que eu tenho a sigla C? Eu tenho esta, né? Que, olha, encontrou o cateto, é A mais A vezes M. Então, vou colocar aqui, cateto ao quadrado é igual a vezes N. Tem outra forma, professora? Tem outra, olha. Mas eu preciso saber o valor das três medidas. Eu não tenho, eu só tenho da hipotenusa, então não tem como. Então, cateto ao quadrado é igual a hipotenusa é 20 vezes 15, que é a sua projeção. Então, cateto ao quadrado é igual a 20 vezes 15. Quem não sabe, meus amores, pode fazer a continha do ladinho. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 2, 10. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 2 é 2. 0, 0, 1 mais 2, 3. Então, é 300. Então, cateto ao quadrado é igual a 300. Cateto é igual, o contrário de potência é radiação. Então, 300. Então, raiz quadrada de 300. Eu sei uma raiz exata antes e uma depois? Sei. Só que é muito mais difícil. Eu aconselho vocês fazer por decomposição em fatores primos, que vai ficar muito mais fácil para vocês. Então, olha, 300 divide por 2, que é 150. 150 divide por 2, que é 75. Então, 75 divide por 3, que é 25. 25 divide por 5, que é 5. 5 divide por ele mesmo, que é 1. Então, aqui não é 2, então eu vou agrupar de 2 em 2, olha. O 3 está sozinho, ele vai continuar sozinho, outro grupo, 5 ao quadrado. Então, isso aqui transformou em quê? Cateto é igual 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Índice, ó, igual expoente, cancela. Então, 2 vezes 5 igual a raiz de 3. 2 vezes 5 é 10 raiz de 3. Então, o valor desse cateto é o quê? 10 raiz de 3. Pronto, encontrei o valor do meu cateto. Agora, eu vou encontrar o valor do outro cateto, que é B ao quadrado igual a hipotenusa vezes projeção, né? B ao quadrado é igual a hipotenusa é 20, 20 vezes 5. B ao quadrado é igual 20 vezes 5 é igual a 100, igual a 100. B ao quadrado é igual raiz, me desculpa, que não tem expoente, né? Porque eu vou trocar. Raiz de 100. B é igual, qual o número que multiplica que dá 100? 10. Então, o valor de B é 10. Encontrei o valor do meu segundo cateto. Não tá pedindo o valor do H, então não preciso calcular. Então, primeira coisa que a professora aconselha vocês, pegou o triângulo, dê nome a cada segmento. Depois que vocês der nome, vocês vão por eliminatória. Qual que tem as letras? Qual letrinha que tem o número? Para vocês fazer por eliminação. Depois que vocês aprendem, memorizam essas fórmulas, a eliminação é uma coisa automática, vocês já faz de cabeça.